Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. É a palavra, irmãos e irmãs, que encontramos no início desta primeira leitura da Santa Missa de hoje. Começando este mês dedicado à palavra de Deus, justamente a primeira leitura vem nos orientar qual é a atitude a termos diante da palavra de Deus. Moisés falando ao povo, enquanto este povo estava peregrinando pelo deserto em busca da terra prometida. Moisés então vai dizer: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir. A primeira atitude diante da palavra de Deus é ouvir. Ouve, ó Israel. Esta, inclusive, era uma oração que os judeus repetiam pelo menos 6 vezes durante o dia. Eles paravam todas as atividades para repetir ou fazer a oração do Shema Israel. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esta era a oração que os judeus faziam e ainda fazem pelo menos 6 vezes durante o dia. Diante da palavra de Deus, a primeira atitude a ter é ouvir, estar atento para escutar aquilo que Deus vai falar. E na Sagrada Escritura, irmãos e irmãs, este ouvir é muito mais do que apenas escutar um som, é ter uma atitude de abertura, estar disponível para acolher aquilo que será proclamado, porque será a palavra de Deus. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos. Irmãos e irmãs, a leitura traz inclusive este advérbio de tempo, agora. A palavra de Deus é para hoje. Esta palavra de Deus foi dita quando o povo estava saindo do Egito, mas esta palavra de Deus é dita no hoje de nossa história. Agora, hoje, neste dia, neste domingo, ouve, ó Israel. E aí a gente poderia até fazer a troca, no lugar de Israel, colocar o nosso próprio nome. Agora, ouve, ó Israel, ouvir a palavra de Deus, escutar o que ela tem a nos dizer, escutar quais são as suas promessas, escutar quais são as bênçãos que Deus reserva para aqueles que ouvem e para aqueles que praticam a sua palavra. Porque a primeira atitude é de escuta, escutar para compreender aquilo que Deus me pede, aquilo que Deus me orienta, aquilo que Deus me promete, aquilo que Deus fala para o seu povo. E depois de escutada a promessa de Deus, o conselho de Deus, a orientação de Deus, aí vem a prática da palavra de Deus, como nos diz a segunda leitura da Santa Missa de hoje. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Também não é para ficar somente ouvindo, compreendendo e nada praticando. É para ouvir. A primeira atitude é ouvir.
e em seguida, ouvindo esta palavra, compreendendo esta palavra, praticar esta palavra, viver esta palavra, para não acontecer conosco aquilo que Jesus diz em outra parte do Evangelho: quem escuta a minha palavra e não a pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a areia. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, e grande e total foi a sua ruína. Ouvir é a primeira atitude, e depois praticar esta palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui Moisés vai dizer: ouve as leis e os decretos que vos ensino a cumprir, para que fazendo, praticando, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Deus aqui espera que o povo praticando, ele promete vida e terra. É aquilo que a gente quer. Vida nesta vida ou nesta passagem por este mundo. Quando a gente completa ano, quando a gente faz mais um ano de vida, o que é que às vezes o pessoal deseja? Vida longa. Mas não adianta uma vida longa se ela não for vivida na escuta da palavra de Deus, na obediência ao Senhor, buscando o Senhor. Vida longa, mas vida vivida na obediência à palavra de Deus. E aqui, irmãos e irmãs, é o que Deus promete para aquele que ouvir e para aquele que praticar a sua palavra. Vida, aqui a gente pode compreender esta vida não apenas em termos de sentido de anos, pois Jesus vai dizer no Evangelho que ele veio trazer vida e vida em abundância, não muitos anos de vida. Porque para nós não importa a quantidade de anos que se vive, importa a qualidade com o qual a gente vive os anos que o Senhor nos concede. Não adianta viver 80, 90, 100 anos, se esses 80 ou 90 ou 100 anos não forem vividos na presença do Senhor. Muitos santos alcançaram a santidade de vida vivendo pouco tempo neste mundo. A exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, viveu apenas 24 anos de vida. Certamente muitos daqui já passaram por esse tempo, por essa idade na sua vida. Mas foram os 24 anos de vida suficientes para ela alcançar a santidade, para ela viver na presença de Deus. Ainda lembro outros que viveram menos ainda do que Santa Teresinha, hoje muito falado por causa de que é um santo da modernidade, dos tempos atuais, o santo Carlos Acutis, um jovem italiano, jovem desta época da internet, que queria usar a internet para divulgar a palavra de Deus, para espalhar o anúncio do Evangelho. Não viveu nem 20 anos de sua vida, mas o tempo que viveu foi suficiente para alcançar a santidade de vida, foi suficiente para alcançar a eternidade, o paraíso. Menos ainda do que o beato Carlos Acutis viveram Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima, sendo Lúcia aquela dos pastorinhos que mais viveu, alcançando os seus 90 anos de vida. Mas Francisco e Jacinta, um viveu apenas 7 anos, outro viveu apenas 10 anos. Mas os 7 e os 10 anos que viveram foram suficientes para alcançar a santidade de vida, foram suficientes para alcançar o paraíso. Deus promete vida, mas a vida que Ele promete, não nos esqueçamos, não se trata em primeiro lugar da vida neste mundo. Quanto tempo a gente vai viver? Trata-se da vida eterna.
Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, nos diz Jesus. Porque esta mesma vida eterna está ligada a esta terra prometida que o Senhor fala e que Moisés se refere nesta primeira leitura. Moisés vai dizer: para que fazendo vivais? A primeira promessa é a promessa de vida. E inclusive temos que colocar esta palavra dentro daquele contexto, o contexto do povo que vivia na escravidão, que há pouco tempo tinha se libertado da escravidão no Egito. Um povo cuja expectativa de vida não chegava nem nas casas dos 50 anos. Para este povo que não tinha uma expectativa de vida dos 50 anos, Deus promete vida. E na Sagrada Escritura, uma vida de longos anos é também considerada uma vida abençoada. Deus promete vida para aqueles que cumprirem a sua palavra, mas Deus também faz outra promessa: para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Entrar na posse da terra prometida pelo Senhor. Os hebreus estavam saindo da terra do Egito, da casa da escravidão, para a terra prometida. A terra prometida pelo Senhor, uma terra que seria deles, para eles usarem, para eles se manterem, para eles se sustentarem. Vejam, irmãos e irmãs, isto dentro daquela realidade, onde eles não tinham nada, nem mesmo a liberdade em sua vida. Deus promete a terra, a partir da qual tirarão o seu sustento e viverão em liberdade. Deus dá a liberdade a este povo e Deus lhe promete uma terra para quem não tinha nada, para quem era escravo, para quem dependia em tudo dos faraós ou dos egípcios, porque eles nada tinham, pois eram escravos. Deus promete uma terra, Deus promete um lugar abençoado, lugar de fartura, lugar onde eles poderão trabalhar, se manter e viver em liberdade que eles até aquele momento não sabiam o que era, pois viviam na escravidão. Deus promete: para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus. A terra é prometida pelo Senhor Deus. Não foi Moisés quem prometeu a terra, foi Deus, foi o Senhor, através de Moisés, o seu profeta, o seu mensageiro. Deus é quem promete, e Deus não volta atrás, e Deus permanece fiel às suas promessas. E aqui, irmãos e irmãs, é preciso sabermos que para nós a terra prometida não é um lugar, não é um espaço geográfico, mas é a própria vida eterna, é a própria felicidade no paraíso. Lá o céu é a verdadeira terra prometida para nós, o povo de Deus, para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que praticam a sua palavra, para aqueles que escutam a sua palavra. Não estamos marchando rumo a um lugar, a uma terra que está distante daqui. Estamos marchando sim, mas para a terra prometida que é o céu. Nossa vida é uma peregrinação, nossa vida é uma romaria. Estamos em caminhada, a cada dia damos um passo a mais para chegarmos nesta terra prometida, que é a vida eterna, que é a felicidade do paraíso. Afinal de contas, é isso que todo mundo quer depois de terminar a sua passagem por este mundo.
Quer um dia alcançar a felicidade do paraíso, quer um dia estar no céu. E por isso que nós rezamos, e por isso que nós oferecemos a Santa Missa por aqueles que partiram, porque queremos que eles estejam na terra prometida, que é o paraíso, na terra prometida, que é a vida celeste. Assim, irmãos e irmãs, para nós, a terra prometida não é um lugar, é a própria salvação, prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Significa que com este Deus existe uma história de libertação, história de caminhada. É o mesmo Deus, é o nosso Deus, é o Deus de Israel, é o Deus de Jesus Cristo, é o Deus da Virgem Maria, é o Deus de São José, é o Deus de São Francisco, é o Deus de Santo Antônio, é o Deus de São Bento, é o Deus de Santa Clara, é o Deus de São João Paulo II, é o Deus do Beato Carlos Acutis, é o Deus de Santa Teresinha do Menino Jesus. É um Deus que tem uma história com o seu povo, que não abandona o seu povo, que acompanha o seu povo em marcha para a terra prometida. Somos nós, este povo, que estamos em marcha para a terra prometida, não lugar geográfico, mas a própria felicidade do paraíso. Irmãos e irmãs, peçamos, portanto, ao Senhor que Ele nos dê esta graça de escutar a sua palavra, de praticar a sua palavra, para que possamos ter vida em abundância, e para que possamos um dia entrar na posse da terra prometida, que é a felicidade do paraíso. Que o Senhor nos conceda esta graça de ouvir a sua palavra, de praticar a sua palavra e recebermos as promessas que Deus nos dá por meio desta palavra, vida e terra prometida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra da primeira leitura, onde Deus fala e orienta o seu povo para escutar sua palavra e faz as suas promessas. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo-o vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais.